A sabedoria judaica, ela menciona isso. E ela menciona o seguinte, é interessante nós voltarmos a ressaltar isso. Mashiach ben Yosef precederá, isto é, virá antes do Mashiach davídico. Isso está no Zohar. Uns creem, outros não creem. Algumas profecias, elas foram cumpridas, outras não, a respeito do Mashiach. Quando dizem que Yeshua não é o Mashiach, eles trazem algumas profecias que realmente não foram cumpridas, mas grande parte das profecias, ou tantas quantas foram cumpridas de que forma? Em cima daquele que veio primeiro, Mashiach ben Yosef. E o outro Mashiach? Não é que sejam duas pessoas, não podemos conceituar assim, como vai ser o Mashiach ben Davi, que vai vir no final, consumando todas as coisas, mas é diferente. Uma profecia que está aqui, Daniel 7,13. A vinda do Mashiach diz assim, com as nuvens do céu. Aí eu pergunto a você, essa profecia se cumpriu? Foi assim que ele chegou? Não. Isso vira um conteste. Mas em Zacarias 9,9 diz assim, humilde, montado num jumento. Uma pergunta, essa profecia se cumpriu? Se cumpriu? Mas é claro, ele diz para os seus discípulos, ide de uma aldeia que está ali próxima, vai ali, solta um jumentinho, e o jumento foi trazido, um animal de carga, que nunca tinha sido usado, um animalzinho, ele veio, sentou-se sobre o jumento e entrou pela porta do ouro, onde dá acesso ao templo de Jerusalém. E Yohanan, o imersor, João, ele apareceu no deserto e ele mobilizou uma grande multidão de pessoas. Diz assim que era como uma cana agitada pelo vento, e todos corriam para ele. Por quê? Porque era um momento chamado de mikver. Era um momento que as pessoas estavam indo a ele, para que através da imersão fossem purificados. E quando as pessoas chegavam, ele disse assim, raça de víboras. O que vocês vieram procurar no deserto? Esse era o tratamento dele, porque ele sabia, Yohanan, que o Mashiach estava chegando. E qual seria a característica do Mashiach? Aí que está um detalhe muito interessante. Poderia ser como o primeiro, nas nuvens, que Daniel profetiza, ou poderia ser o Mashiach montado num jumento. Então, Yohanan estava preocupado em fazer a purificação para que houvesse ali ainda um arrependimento daquele povo, daquela geração, para que a configuração ali fosse outra para esperar o Mashiach. Bom, a sabedoria judaica nos diz assim, que a maior parte dessas contradições, ela pode ser resolvida com o princípio de, se eles forem dignos, eu apressarei. Isso está em Isaías, Yeshayahu 60:22. Caso contrário, a seu tempo, se eles forem dignos, Mashiach virá com as nuvens do céu. Deu para entender o que estava no slide anterior? Então a vinda do Mashiach, a forma de como ele viria, dependia daqueles que estavam ali. Caso contrário, inferior, montado num jumento, está em Zacarias 9:9, Sanhedrin 98a. Bom, Mashiach ben Yosef, então, como ele veio montado num jumento, ele veio trazer o quê? A Teshuvá. Porque não havia um preparo para que o Mashiach viesse daquela forma, trouxesse algo diferente daquilo que ele fez. Primeiro era preciso tratar da alma, preciso cuidar disso. De uma forma espiritual, o povo precisaria estar preparado para que ele viesse dessa forma. Literalmente, como está escrito, retorno, a prática, era voltar às suas origens judaicas. Também tem o sentido de arrependimento, é claro, se arrepender dos pecados de uma forma sincera. O judaísmo, ele preza muito por isso.
né, a um coração quebrantado e contrito, vai ter a sua misericórdia. O Maharal, ele explica o seguinte, que Mashiach sofre tanto que ele exterminará o mal. A oposição ao mal, ela se expressa na sua aflição. Netzhak, Israel, capítulo 32 e 34. E o próprio Yeshua disse o quê? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Ele mesmo se coloca como aquele que veio para levar o povo de volta a Hashem. E de forma alguma, nós vamos voltar a enfatizar isso, ele não veio formar uma religião ou coisa parecida, ou algo como se tem até hoje, os dias de hoje, não. Ele veio trazer o povo ao arrependimento, veio levar o povo a uma techuvá. Depois que o segundo templo, né, foi destruído no ano 70 da era cristã, os ensinamentos de Yeshua, eles continuaram. Depois que ele foi assunto aos céus, acabou e tal, não. Os ensinos continuavam, através dos emissários, Ohanan, Kefa, Shaul, Yaakov e outros, como foi estabelecido no concílio de Jerusalém. Isso nós já vimos, está em Atos 15. Se você quiser ler um pouquinho, para entender, é bom. Então eles se reuniram ali, e sobre a supervisão de Yaakov, irmão de Yeshua, o que foi dito, está escrito aí, não devemos pôr obstáculo no caminho dos goim que estão voltando. Foi dito que em cada Shabat, Moshe é lido desde a antiguidade. Logo, isso quer dizer o quê? Que a Torá vai continuar sendo lida. Mudou alguma coisa? Na questão do judaísmo, nada, nada. A não ser o testemunho de Yeshua, que era algo que todos os judeus sempre esperou e ele havia chegado. Havia uma proximidade maior com Hashem por aqueles que estavam entendendo sobre o Mashiach. A sabedoria judaica declara o seguinte, que Mashiach se revelará e então se ocultará, antes que seja definitivamente reconhecido. Está em Bamidbar, Rabá 11, 2. Porque Yeshua, o Mashiach, se oculta, outro entra no seu lugar. E aí é que está a razão de todo o povo judeu pensar da forma que pensam. O mundo ele não entende por que os judeus, nós cremos, Baruch Hashem, já dissemos aqui, por que os judeus não creem em Yeshua? Porque eles pensam o seguinte, que Yeshua é Jesus. Ele ainda não conseguiu ainda se ter um discernimento correto, porque a coisa foi muito bem arquitetada por quem? Pelo mal. Pelo mal. Foi um plano muito bem feito, vocês vão entender um pouquinho mais na frente. A gente precisa correr um pouquinho. A profecia, ela é temporal, ela é para agora, ela é para amanhã, ela é para daqui a tantos anos. E Yeshua veio de outra maneira. E a profecia diz assim, ele julgará entre as nações, repreenderá muitos povos, e estes converterão suas espadas em enxadões, suas lanças em foices, uma nação se levantará, não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Essa profecia se cumpriu? Não. Então havia essa controvérsia, né? E há até os dias de hoje. Bar Kokhba, um general revolucionário, Rabino Akiva, um rabino conceituado, disse que ele era o Mashiach, pronto. Multidão acompanharam Bar Kokhba. E aí foi uma grande divisão e foi o primeiro acontecimento, né, vamos dizer assim, a primeira fase da ocultação de Yeshua. E começou, depois disso, é claro, Roma, ela revidou e revidou com uma ferocidade muito grande, e os cativos, a diáspora começou, e eles foram cativos para os povos, né, principalmente para a parte de Sefarade, ali Portugal e Espanha, onde ficaram ali exilados. E isso já constava no livro do profeta Obadias, livro que só tem um capítulo, no versículo 20 e 21. Existiram outros supostos Mashiach, não vamos parar aqui, Mashiach ben Judá, Moisés de Creta,
Shebatai, Tzevi, esse aí foi vamos dizer assim, foi muito ruim para Israel. A literatura não explica muito isso, a não ser os livros históricos, mas a questão dele durou 100 anos. Centenas de milhares de pessoas foram atrás desse Shebatai. Então começa aí. A ocultação de Yeshua foi uma troca de Yeshua para Jesus. Não se trata de uma simples troca. A sabedoria judaica declara que Mashiach se revelará e então se ocultará antes que seja definitivamente reconhecido. Então foi uma troca de identidade, foi uma troca de nacionalidade, uma troca de personalidade, uma troca de propósitos doutrinários. Então Yeshua se ocultou, cumprindo aquilo que nós lemos lá no começo. Ele não podia, com essas características todas que começou a vir sobre ele não podia estar presente. Isso estaria trazendo uma grande dificuldade para o povo de Israel. E começou, Roma, ela começou a ver o que estava em suas mãos e tomou posse, avocou para si a questão do cristianismo. Ela que fundou o cristianismo, tá? Constantino, rei de Roma, o Édito de Milão em 313, fez do cristianismo a sua religião, ou melhor, a religião do Império Romano, uma religião estatal. Existia ali o mitraísmo, que era, esteja anulado em nome de Yeshua, o Deus Sol invicto, e ele pegou isso, colocou tudo dentro, vamos chamar assim, de um mesmo pacote, né? E foi uma mentira maligna, vamos dizer, perfeita. Uma figura religiosa foi tirada do judaísmo, mas não era Yeshua. Foi uma figura desenhada por Roma. Então começou aí o antissemitismo, porque Roma precisava, né, afastar Yeshua do contexto judaico, para que Yeshua pudesse sumir, e a outra figura que eles estavam, vamos dizer assim, fazendo nascer, ela precisava aparecer. Então não havia como os dois ficarem juntos, era ou um ou outro. Então Mashiach, Yeshua, se ocultou, e a figura de Jesus com a sua igreja, ela apareceu, e os judeus começaram a serem acusados de deicídio. Foram eles que fizeram isso. O antissemitismo passou a ser uma coisa assim, institucionalizada. Teodósio, ele dá ali, né, o ato final ali, o veredito final, o nascimento da igreja em seu credo. Eu vou ler para vocês aqui alguma coisa, vocês estão vendo também na figura ali. Preste atenção no credo. O credo que ele criou: creio em um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todas as coisas. Presta atenção. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Como é que nós, como judeus, vamos acreditar, vamos aceitar uma figura dessa como nosso Messias? Impossível. O nosso credo é outro, é o Shema. Adonai é um. Qualquer pessoa que possuísse qualquer símbolo judaico era cúmplice de morte, era levado à fogueira, era enforcado, e começou as coisas que a igreja por si, né, avocou como seus dogmas. Culto a Maria, o Shabat foi substituído pelo domingo, pelo Papa Sixto IV, chamado Dia do Senhor. E com Yeshua oculto, o falso Messias, ele se revela. É a chamada teoria da substituição. O cristianismo nasceu em Roma como o pior inimigo mortal, atuando através do seu ícone Jesus. E ele tomou o lugar, não tomou, né? Tomou porque Yeshua estava escondido, mas ele vai voltar. As cercas, que fazem parte de vários tratados escritos pelos sábios de boa memória, elas têm fundamento sim, porque elas defendem o judaísmo. Era uma preocupação de que os judeus, nós judeus, poderíamos assimilar
aquele cristianismo, aquela coisa que estava acontecendo ali. E as perseguições em Sefarade, elas foram mais intensas ainda, porque lá estavam grande parte dos judeus, o que levou o povo até os campos de concentração, porque o povo em si, a religião cristã, ela tomou conta do mundo. Então o antissemitismo passou a ser uma coisa natural. Você é o quê? Eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão. Então você é antissemita. É claro, os judeus fizeram isso, os judeus fizeram aquilo. Tem uma relação de coisas aqui. É só para lembrar, os impérios descritos por Daniel, que ele vem descrevendo todos os impérios que viriam um atrás do outro, né? O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império de Roma. A descrição é de um animal sem igual. Não dá nem para você dizer, o primeiro é um leão, o segundo é um urso, o terceiro é um leopardo com suas características, asa, etc e tal, mas o quarto animal, ele não tem nem classificação. Olha, se Dario, se Nabucodonosor, se Alexandre, os 3 cabeças, grandes imperadores, juntassem para fazer o que Roma fez, eles não conseguiriam. Porque foi algo terrível, porque por trás estava ali uma mente maligna. Algumas posições dos pais da igreja. Sag maar aan, du haver meiner, wo is great der Siede deiner, in tiefen Hell nach Heder, dort hab ich gegräbt mein Seder. O que nós queremos dizer para vocês é que quem nos forçou a sermos Anusim? Você dá uma olhada na figura. Quem será que nos forçou a sermos Anusim? A perseguição aos criptos judeus, ali está alguma das figuras ali, pelo menos aquela ali à esquerda vocês conhecem, Martinho Lutero. Os suspeitos eram interrogados, eram levados à Inquisição, as torturas. Não vamos parar aqui que o tempo é curto. Uma pergunta: onde estava Yeshua? Yeshua ben Yosef foi escondido dos judeus para a preservação deles. Ali está o nosso credo, como nós dissemos. Ouve Israel, o Eterno é um. E eles começaram a endossar aquilo que eles fizeram, para dar margem, torcendo as escrituras, trazendo discrepância, colocando as escrituras, o chamado Brit Hadashah, conhecido como Novo Testamento. Se você pega ele tem oposição à Torá e ao Taná, mas é claro, porque ele endossa toda essa coisa errada que a igreja cristã criou. Mas nós vamos deixar aqui uma pergunta para você: onde está você, Anusim? Nós, como judeus, agora temos o testemunho de Yeshua. Nós não estamos numa zona de conforto. Nós estamos lutando contra tudo e contra todos. Porque assumir essa posição não é simples, não. Você está bem com o cristianismo? Uma pergunta. Ou pior ainda, outra pergunta um pouquinho pior: você negou o testemunho de Yeshua para ser aceito no judaísmo secular? Você perdeu aquele que te trouxe até aqui, aquele que você sabe incontestavelmente que é o Mashiach. A tradição judaica, como dissemos, ela fala de 2 Mashiach, Ben Yosef e Ben Davi. O Zohar menciona que Mashiach, Ben com N, mais uma vez, hein? Yosef é assassinado, preste atenção nisso, quando luta contra os seus inimigos. Porém Mashiach, Ben Davi, continua vivo. E a vinda dele está em Atos 2:21, até que todas as coisas sejam restauradas. Deus. Depois que o segundo templo, foi destruído no ano 70 da era cristã, os ensinamentos de Yeshua, eles continuaram. Depois que ele foi assunto aos céus, acabou e tal, não. Os ensinos continuavam.
através dos emissários, Ohanã, Quefa, Shaul, Jacó e outros, como foi estabelecido no concílio de Jerusalém. Isso nós já vimos, está em Atos 15. Se você quiser ler um pouquinho para entender, é bom. Então eles se reuniram ali, e sobre a supervisão de Jacó, irmão de Yeshua, o que foi dito, está escrito aí: não devemos pôr obstáculo no caminho dos goim que estão voltando. Foi dito que em cada Shabat, Moshe é lido desde a antiguidade. Logo, isso quer dizer o quê? Que a Torá vai continuar sendo lida. Mudou alguma coisa? Na questão do judaísmo, nada, a não ser o testemunho de Yeshua, que era algo que todos os judeus sempre esperou e ele havia chegado. Havia uma proximidade maior com Hashem por aqueles que estavam entendendo sobre o Mashiach. A sabedoria judaica declara o seguinte, que Mashiach se revelará e então se ocultará, antes que seja definitivamente reconhecido. Está em Bamidbar, Rabá 11:2. Porque Yeshua, o Mashiach, se oculta, outro entra no seu lugar. E aí é que está a razão de todo o povo judeu pensar da forma que pensam. O mundo ele não entende por que os judeus, nós cremos, Baruch Hashem, já dissemos aqui, por que os judeus não creem em Yeshua? Porque eles pensam o seguinte, que Yeshua é Jesus. Ele ainda não conseguiu ainda se ter um discernimento correto, porque a coisa foi muito bem arquitetada por quem? Pelo mal. Pelo mal. Foi um plano muito bem feito, vocês vão entender um pouquinho mais na frente. A gente precisa correr um pouquinho. A profecia, ela é temporal, ela é para agora, ela é para amanhã, ela é para daqui a tantos anos. E Yeshua veio de outra maneira. E a profecia diz assim, ele julgará entre as nações, repreenderá muitos povos, e estes converterão suas espadas em enxadões, suas lanças em foices, uma nação se levantará, não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Essa profecia se cumpriu? Não. Então havia essa controvérsia, né? E há até os dias de hoje. Bar Kokhba, um general revolucionário, Rabino Akiva, um rabino conceituado, disse que ele era o Mashiach, pronto. Multidão acompanharam Bar Kokhba. E aí foi uma grande divisão e foi o primeiro acontecimento, né, vamos dizer assim, a primeira fase da ocultação de Yeshua. E começou, depois disso, é claro, Roma, ela revidou e revidou com uma ferocidade muito grande, e os cativos, a diáspora começou, e eles foram cativos para os povos, né, principalmente para a parte de Sefarade, ali Portugal e Espanha, onde ficaram ali exilados. E isso já constava no livro do profeta Obadias, livro que só tem um capítulo, no versículo 20 e 21. Existiram outros supostos Mashiach, não vamos parar aqui, Mashiach ben Judá, Moisés de Creta, Shebatai, Sevi, esse aí foi vamos dizer assim, foi muito ruim para Israel. A literatura não explica muito isso, a não ser os livros históricos, mas a questão dele durou 100 anos, centenas de milhares de pessoas foram atrás desse Shebatai. Então começa aí, a ocultação de Yeshua, foi uma troca de Yeshua para Jesus. Não se trata de uma simples troca. A sabedoria judaica declara que Mashiach se revelará e então se ocultará antes que seja definitivamente reconhecido. Então foi uma troca de identidade, foi uma troca de nacionalidade, uma troca de personalidade, uma troca de propósitos doutrinários. Então Yeshua se ocultou, cumprindo aquilo que nós lemos lá no começo. Ele não podia, com essas características todas que começou a vir sobre ele, ele não podia estar presente. Isso estaria trazendo uma grande dificuldade para o povo de Israel.
E começou, Roma, ela começou a ver o que estava em suas mãos e tomou posse, avocou para si a questão do cristianismo. Ela que fundou o cristianismo, tá? Constantino, rei de Roma, o Édito de Milão em 313, fez do cristianismo a sua religião, ou melhor, a religião do Império Romano, uma religião estatal. Existia ali o mitraísmo, que era, esteja anulado em nome de Yeshua, o Deus Sol invicto, e ele pegou isso, colocou tudo dentro, vamos chamar assim, de um mesmo pacote, né? E foi uma mentira maligna, vamos dizer, perfeita. A figura religiosa foi tirada do judaísmo, mas não era Yeshua. Foi uma figura desenhada por Roma. Então começou aí o antissemitismo, porque Roma precisava, né, afastar Yeshua do contexto judaico, para que Yeshua pudesse sumir, e a outra figura que eles estavam, vamos dizer assim, fazendo nascer, ela precisava aparecer. Então não havia como os dois ficarem juntos, era ou um ou outro. Então Machia, Yeshua se ocultou, e a figura de Jesus, com a sua igreja, ela apareceu, e os judeus começaram a serem acusados de deicídio, foram eles que fizeram isso. O antissemitismo passou a ser uma coisa assim, institucionalizada. Teodósio, ele dá ali, né, o ato final, ali, o veredito final, o nascimento da igreja em seu credo. Eu vou ler para vocês aqui alguma coisa, vocês estão vendo também na figura ali. Preste atenção no credo. O credo que ele criou: creio em um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todas as coisas. Preste atenção. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Como é que nós, como judeus, vamos acreditar, vamos aceitar uma figura dessa como nosso Messias? Impossível. O nosso credo é outro, é o Shema. Adonai é um. Qualquer pessoa que possuísse qualquer símbolo judaico, era cúmplice de morte, era levado à fogueira, era enforcado, e começou as coisas que a igreja, por si, né, avocou como seus dogmas. Culto a Maria, o Shabat foi substituído pelo domingo, pelo Papa Sixto IV, chamado Dia do Senhor, e com Yeshua oculto, o falso Messias, ele se revela. É a chamada teoria da substituição. O cristianismo nasceu em Roma como o pior inimigo mortal, atuando através do seu ícone Jesus, e ele tomou o lugar, não tomou, né? Tomou porque Yeshua estava escondido, mas ele vai voltar. As cercas, que fazem parte de vários tratados escritos pelos sábios de boa memória, elas têm fundamento sim, porque elas defendem o judaísmo. Era uma preocupação de que os judeus, nós judeus, poderíamos assimilar aquele cristianismo, aquela coisa que estava acontecendo ali. E as perseguições em Sefarade, elas foram mais intensas ainda, porque lá estavam grande parte dos judeus, o que levou o povo até os campos de concentração, porque o povo em si, a religião cristã, ela tomou conta do mundo. Então o antissemitismo passou a ser uma coisa natural. Você é o quê? Eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão. Então você é antissemita. É claro, os judeus fizeram isso, os judeus fizeram aquilo. Tem uma relação de coisas aqui. É só para lembrar os impérios descritos por Daniel, que ele vem descrevendo todos os impérios que viriam um atrás do outro, né? O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império de Roma. A descrição é de um animal sem igual. Não dá nem para você dizer. O primeiro é um leão, o segundo é um urso, o terceiro é um leopardo com suas características, asa, etc e tal. Mas o quarto animal, ele não tem nem classificação. Olha, se Dario, se Nabucodonosor, se Alexandre, os três cabeças, grandes imperadores, juntassem
para fazer o que Roma fez, eles não conseguiriam. Porque foi algo terrível, porque por trás estava ali uma mente maligna. Algumas posições dos pais da igreja. Sag mar an, du Haver meiner, wo ist great der Siede deiner? In tiefen Hell, in Acheder, dort hab ich gegräbt mein Seder. O que nós queremos dizer para vocês é que quem nos forçou a sermos Anusim? Você dá uma olhada na figura. Quem será que nos forçou a sermos Anusim? A perseguição aos criptos judeus, ali está alguma das figuras ali, pelo menos aquela ali à esquerda vocês conhecem, Martinho Lutero. Os suspeitos eram interrogados, eram levados à Inquisição, as torturas. Não vamos parar aqui que o tempo é curto. Uma pergunta: onde estava Yeshua? Yeshua ben Yosef foi escondido dos judeus para a preservação deles. Ali está o nosso credo, como nós dissemos: ouve Israel, o Eterno é um. E eles começaram a endossar aquilo que eles fizeram, para dar margem, torcendo as